Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Nordeste Pode Mais. Hoje nós vamos conversar aqui de um assunto que eu acredito ser bastante interessante. Meu nome é Rodrigo Gregório e vamos aqui dar início, né, Cadu? Hoje nós vamos falar sobre manejo reprodutivo em bovinos de leite e de corte e trazemos uma convidada para nos acompanhar nesse debate aqui. Eu sou o Carlos Alencar, né? Mais uma vez aqui no episódio, trazendo uma colega nossa, que está com a gente no dia a dia também, né? E sempre tentando prestigiar os nossos patrocinadores, né? A MSD, né? Junto com a sua distribuidora DECVET, ela tem toda a linha da parte de saúde animal. A GMZ, junto com a sua distribuidora aqui na região Nordeste, que é a Milk Max, todos os equipamentos para ordenha de propriedades leiteiras. Também a Tijuca Alimentos, o seu Everardo, Marden, Nicolas, toda a família, com os mais variados produtos, certo? Inclusive, minha sugestão para vocês é provarem o queijo deles, é excelente. Também temos apoiando o nosso podcast a Integral Mix, uma empresa já a nível nacional, que tem todo o portfólio para essa parte de bovinos em relação à nutrição animal. E também o Sabor e Vida, empresa de laticínios, focada em saudabilidade e que tem a mais vasta gama de produtos. Inclusive, um produto diferenciado aqui para a nossa região, que é o A2. Inclusive, pode ser um tema depois para a gente conversar, gente. E hoje, nós temos um patrocinador, que na verdade é uma iniciativa nossa aqui do podcast, né? Que é o nosso evento, que também tem nossa colega aqui, Camila, como uma das organizadoras, né? A ideia desse evento já vem sendo pensada pela gente há alguns meses atrás, né? E a gente decidiu lançar, vai ser agora dia 14, 15 e 16 de novembro, que é o evento Leite Corte Mais Nordeste. A gente vai trazer muito palestrante de qualidade, de nível nacional e até internacional, porque o pessoal que está vindo aqui é diferenciado mesmo. E esse evento acontecerá em Fortaleza, no Hotel Gramareiro, certo? Nós vamos colocar o link das inscrições aqui na descrição do vídeo, certo? E apresentar aqui, Camila, por favor, se apresente para nosso público. Eu gostaria de fazer uma pré-apresentação aqui da nossa colega, né? Médica veterinária, Camila Pedro, né? Ela é paulista, mas com formação lá em Minas Gerais e já atua no Ceará, na realidade está atuando no Ceará há 6 anos, né? Então, eu queria que você fizesse suas considerações iniciais, Camila, para que a gente possa iniciar aqui o nosso tema e ter um bate-papo aqui bem agradável com relação ao manejo reprodutivo em bovinos. Bem-vinda. Obrigada, queria agradecer ao professor Rodrigo, ao Péricles e ao Cadu pela oportunidade de estar aqui, né? E a esse estado que me acolheu tão bem há 6 anos atrás, quando a gente resolveu vir e não saímos mais, que foi apaixonante o que a gente teve oportunidade de viver e está vivendo aqui no nosso estado. E me sinto lisonjeado pela oportunidade de estar aqui hoje conversando sobre esse assunto com vocês. Camilo, tu tá com 6 anos só. Eu pensei que era 10, né? Ele perguntou aqui, né? 10 anos? Eu falei, não, é só 6. Eu quero 10, justamente porque quando a pessoa está bem ambientada, né? E tem uma atuação mesmo no dia a dia bastante, como ela tem em vários produtores, realmente cria essa impressão que tem mais tempo, né? Mas entrando aqui no tema, né? Do manejo reprodutivo. Na realidade, o manejo reprodutivo, pela sua própria definição, é um dos manejos de uma propriedade, né? De produção que, pela sua essência da palavra, faz com que você tenha a multiplicação dos animais, a reposição dos animais, a formação de um plantel, né? Sem a reprodução, isso fica bem difícil, porque através dela, até fora a questão ligada à multiplicação, é através dela que você tem como fazer as melhorias, as correções ao longo das gerações, né? E ele, de forma implementada tecnicamente, que é através dessas ações que a Camila exerce aqui dentro do estado, juntamente com diversos outros profissionais que também o fazem, né? Vai contribuir com a gente dizendo, na minha primeira pergunta, que seria, Camila, você enxerga que condutas do seu trabalho aqui no Ceará ao longo desses anos são diferentes do que você
saiu da academia com esse conhecimento ou atuou em outros estados que não sendo no Nordeste, você vê alguma conduta diferente, tanto para o manejo de corte como para o manejo de leite nas propriedades que você atua? Não, basicamente, né, o que a gente aprende, ele é bem globalizado, né? Sendo lá no Sul ou sendo aqui, tanto que envolve corte quanto que envolve leite, já está bem disseminado. E até foi uma surpresa quando eu cheguei, o Estado já tinha uma cultura muito grande em relação às tecnologias, à disseminação das técnicas de inseminação no gado de leite, de dados, de software, de programas de acasalamento, né? Então, não teve diferença quando eu cheguei aqui do que realmente já acontecia no Sul, tanto no corte quanto no leite. No corte, a gente teve um pouco mais de entrada, por questão de ser em algumas ocasiões, alguns produtores começarem a fazer atividades que eles não faziam antes, né? Como começar a inseminar, usar a inseminação artificial, né? Para poder fazer estação de monta. Então, esse foi um lado que ainda algumas propriedades utilizavam menos, ou se utilizavam, não utilizavam da forma como a gente faz lá, né? No corte eu senti um pouco mais, mas assim, todos aqui têm conhecimento, informação, isso já vem bastante disseminado. Né, o Estado já tem bastante essas informações. Onde é que você vê o gargalo principal de desenvolver as técnicas do manejo reprodutivo? Assim, que seria a trava principal do criador executar, porque precisa estar presente o profissional para dar aquele start. Onde é que seriam os pontos que trava o processo da evolução do manejo reprodutivo? No gado de corte, né, basicamente, a maior trava, na verdade, ele vai estar baseado na estrutura que a pessoa tem para poder executá-la, né? E a estrutura, basicamente, a primeira, que é a premissa nossa, é nutrição. Sem nutrição, não tem reprodução, tanto no corte quanto no leite, né? Então, assim, por tudo que a gente conversa, vai aqui, vai ali, mas falou, cara, não tem comida? Não tem reprodução, né? No corte isso muito mais intensivamente, porque nossa forma de criação de bovino é extensiva, né? A pasto. No gado de leite a gente já tem uma facilidade maior, né? Hoje você tem condições de animais confinados, você ensila, você consegue dar uma condição de alimentação para esses animais. Mas no corte, a maior trava seria a nutrição. Depois da nutrição, a próxima trava é a estrutura física mesmo, de curral de manejo, equipe que saiba manejar vaca, né? Que saiba, basicamente, fazer algumas coisas que a gente nunca tinha visto antes, né? Que seria trabalhar apartando bezerro, mexer com vaca que ela não é mansa igual a vaca de leite. A cultura do Nordeste é cultura de produtores de leite, né? E basicamente a maior parte dos funcionários veio dessa cultura. Então, quando a gente passou para começar a mexer com corte, basicamente eles tinham um pouco de receio em mexer com as vacas e tinham um pouco de medo, né? De poder apartar, de poder manejar. Então, no começo a gente gastava, às vezes, um dia inteiro para fazer um manejo sem vacas. Hoje a gente consegue, com 2 horas de serviço, fazer o manejo dessas mesmas vacas. Só por questão de inclusão de manejo racional, de ensinar os funcionários a fazerem a parte de apartação. Então, basicamente, as maiores travas no corte foi essa. No leite, hoje, acho que é muito mais simples, né, de você inserir a tecnologia. Hoje, por conta já dessa cultura do Estado em ser... já vim com essas informações de antes, você tem uma facilidade maior de disseminar essa facilidade de manejo. Tá. No caso do corte aí, voltando ao início da resposta, a estrutura, a condição nutricional, que é a condição sine qua non para a coisa startar, né? Para ter o início do processo reprodutivo e o ciclo reprodutivo acontecendo pela função ovariana, basicamente. Isso chama mais a responsabilidade para implementar manejos como o da estação de monta. Perfeito. Pelo menos para poder encurtar esse período, porque a gente vai ter uma janela, né, professor Gregório, de alimento de abundância ali dentro de uma faixa de 1/3 do ano, no máximo metade do ano. No máximo. E aí como é que está sendo essa implementação disso? Está sendo possível? Está sendo possível em alguns lugares, em outros lugares ainda existe uma dificuldade maior no planejamento, né? Porque o que ainda é uma falha, né? O pessoal, eles têm como eles vivem do leite, onde o leite, a cultura de pagamento é mensal, eles ainda têm aquela sensação de que o corte também deveria ser.
e a gente sabe que o corte não é. Ele tem, a partir do momento que você faz a estação de monta, você vai ter atividades acontecendo em alguns momentos, né? Então, tipo assim, você tem um volume de animais mamado, e aí esses animais vão ser vendidos. Se você vai recriar esses animais e levar eles até a terminação, você vai também ter um momento de venda. Então, isso não é rotineiramente, né? A não ser que você faça uma estratégia de ter comida o ano todo para conseguir fazer isso. E aí isso fica um pouco mais oneroso, né, Cadu? Você que faz mais a parte de planejamento aí, consegue nos dizer, né? É assim, inclusive a gente já discutiu no episódio anterior, o pessoal pode até buscar aí, a gente falou um pouco de ciclo, né? A realidade nossa do Ceará aqui, do Nordeste, é 9 meses, 7 meses de seca. Isso vai variar de um ano para o outro, mas é uma realidade em que não vamos conseguir fugir. Perfeito. Se a gente tem essa realidade, ao nosso ponto de vista, né? Foi uma discussão boa naquele dia, de nós três, né? Que invariavelmente algum tipo de estação vai ter que ser feita. Porque o ambiente, de certa forma, impõe isso, né? Exato. Ou se você não for fazer, você vai ter que abrir mão de silagem. Porque se você não fizer, você não vai ter a reprodução. Se não tiver reprodução, não tem caixa. Se não tem caixa, não tem nada. E volta para aquele ciclo de bezerro a cada 2 anos. Aí não tem atividade que se pague. Exatamente. Isso ainda é comum em alguns lugares, né? A gente, nem todas as fazendas ainda conseguiu implementar 100%, né, de estação, mas é muito claro isso que o Cadu falou. Por essa janela, ela se torna mais obrigatória ela ser mais curta possível. Então a pessoa tem que ser precisa. Naqueles 90, 120 dias, ela teria que trabalhar intensificamente, massivamente. Mas aí qual que é a dificuldade ainda de trabalhar massivamente? Às vezes, como ela ainda não tem o planejamento para esses 9 meses aí de seca, 7 meses de seca, a vaca às vezes ela entra magra na estação. E ela entrando magra, o desempenho dela é pior. Então, ela vai ter mais trabalho em conceber, né? Então, ainda é uma cultura que o pessoal precisa entender. A gente não maneja a vaca só no período de estação de monta, a gente maneja a vaca o ano todo, né? Então, ela tem que ser manejada o ano todo para a condição de produzir esse indivíduo, desmamar esse indivíduo e estar bem para a próxima aparição e para a próxima início de reprodução. Né? Então, isso faz muita diferença no ciclo total. E aí, a parte de planejamento, que a gente vê muito forte no leite, ainda no corte não é feito. Né? Ainda existe uma dificuldade ainda em planejar. Né? E não tem como, na minha visão, né, o Cadu pode falar melhor, abrir mão da parte de fornecimento volumoso numa parte do ano via coxo em determinadas categorias, em alguns animais. Precisa ter essa conscientização que o nosso corte aqui, ou em outros estados também, precisa ter um aporte de volumoso para conseguir estrategicamente utilizar em algumas categorias. Se for, assim, acho que o professor Rodrigo pode comentar melhor, mas assim, quando a gente desenhou o planejamento, né, naquele ciclo lá pecuário, aquele episódio que a gente falou, a gente vai ter que ou ter o animal parindo no início da chuva, né? Ou seja, ela vai ter que fazer o pré-parto na seca, né, professor Rodrigo? E fazer o pré-parto na seca é um momento de um desafio muito grande para a fazenda. Mesmo de corte, o pré-parto está no momento desafiador de comida. Então, assim, se você for olhar, se eu coloco para parir um pouco antes, para melhorar o aproveitamento na chuva, eu também vou ter nascimento de bezerro, talvez no início, na época seca. Então, vai ter que ter, em algum momento, resumindo, né? Ter alguma condição de suplementação de volumoso, vai ter que ter. A gente chegou àquela conclusão, né, professor? Que, infelizmente, para a gente ter uma intensificação, ou seja, ter intensificação de ter mais animais, mais produção de bezerro, utilizar 100% da propriedade, em algum momento vai ter que ter, né? Eu acredito, assim, que é só talvez fazendo não a ressalva, mas complementando, né? Você tem que lembrar que a reprodução, né, seja para quem produz bezerro, produz leite, né, é preciso que o animal se reproduza. Então, a importância da reprodução em função até dessa característica, né? Os trabalhos econômicos que a gente tem observado é que o fator dentro de uma produção de bezerro, o mais importante seria a reprodução. Mais importante que eu falo em que sentido? O impacto num percentual de queda, por exemplo, da taxa de natalidade, ela é mais impactante do que o próprio ganho de peso dos bezerros que nasceram. Né? Que para poder ganhar peso, primeiro tem que nascer, né? Perfeito. Então, é uma coisa que a gente tem que estar em mente. Então, a reprodução, ela é o ponto de partida. Né? Começou a produzir leite quando se reproduziu. Produziu bezerro quando se reproduziu.
É claro que a importância que a gente está falando é só na questão de sequência. Sim. Com relação a esse aspecto do volumoso, talvez, né, por essa cultura, né, Camilo, de ser do leite, a criação do leite tem esse certo planejamento, se dá comida para a vaca. No corte, talvez há um confundimento como se fosse um tipo de criação onde não precisa de cuidado, né? Exato. É uma coisa mais simples, não é a vaca, ela vai, ela se vira aí e não precisa fazer tanta coisa, né? É verdade também que a gente tem que se policiar porque não pode fazer além do Exato. que a conta paga, né? Perfeito. Então, nessa questão da suplementação, né? Eu acredito que a gente ainda tem que evoluir no quesito assim de tentar identificar como seria um manejo Dentro do estado. dentro do estado que casasse essa questão da necessidade do sistema com a parte financeira. Concordo plenamente. Porque, ó, por exemplo, eu tô com 2 vacas paridas agora, eu tô para apartar, tá com 1 mês. Porque quando você vai fazer a conta da suplementação agora, se fosse para dar para vaca, para ter esse bezerro de remamado com os seus 180 quilos, e fosse fazer o custo, ele ia ficar bem maior do que se ela tivesse parido no começo do ano. Uhum. Mas quando é dezembro, é janeiro, é antes de começar a chuva, vem o pré-parto, os trabalhos também mostram que os animais que parem mais cedo, que são até chamados de vaca dos Bezerros bezerros do cedo, né? Isso. Uhum. Eles têm alguns ganhos. Ele nasce mais leve, o bezerro, porém ela desmama um peso maior, né? E ela entra em reconcepção durante a estação chuvosa. Mas são coisas que eu acho que a gente precisa evoluir, né, Camila? Eu acho que no nosso estado nós temos um diferencial que talvez seja um pouco lá nos outros estados decisivos, né? Lá o bezerro do cedo normalmente é porque o bezerro que nasce no período chuvoso lá, o nosso período chuvoso não é igual ao daqui. Sim. Lá ele intensifica e chove muito em cima do bezerro. Então, tipo assim, passa dias chovendo mesmo. E aqui a gente tem a benção de chove e sai sol. Chove e Sim. sai sol. E aí, com isso, os bezerros, mesmo nascendo no período chuvoso, eles têm uma condição de ser melhor. Porque lá, com esse período chuvoso, então a gente tem problema de umbigo, né? Que aí vai ter mias e aí acaba tendo infecção de umbigo. E isso os bezerros desenvolvem menos. Tem peladeira, né? Certo. Vulgo peladeira na pele. Então, isso acaba fazendo com que esse bezerro se desenvolva pior. Mas a gente tem esse benefício aqui, talvez, do período nosso ser um período de chuva, mas com não tanta intensidade em cima dos animais. Então, eu acho que basicamente é tentar entender onde é o ponto ótimo disso. Realmente, para poder aliar o econômico com o que pode ser feito em cada propriedade. A gente já entende que tem uma diferença entre litoral e sertão, né? Isso já não dá para fazer o que faz no litoral para poder fazer o que faz no sertão. Como não dá para fazer o que faz totalmente no exatamente. O Cariri também é diferente, né? São Exato. 3 situações, né? São 3 situações. O Cariri, sertão e litoral, né? Exato, são 3 situações. E eu acho, assim, de extrema importância, isso que o senhor falou, ter um planejamento. Então, eu sinto que, às vezes, o pessoal acha muito barato, às vezes, investir na inseminação, quer botar alta tecnologia, quer botar o melhor bezerro, mas ele esquece do básico, que para essa genética se expressar, ele precisa ter alimentação. Então, antes do todo, ele precisa ter uma pessoa de confiança, um técnico que faça um planejamento bem feito, que faça dimensionamento e que entenda se o que a propriedade suporta é aquilo. Não vamos longe. Agora, com esse período de baixa de bezerro, o que tem acontecido? A maioria do pessoal é segurado bezerro. Então, tipo assim, cara, você tem estrutura para segurar bezerro? Você tem alimento para vaca e para bezerro? Então, tipo assim, estava no seu plano? Porque quem manda se segura bezerro ou não, não é só o preço, é o plano. Então, se você tem um plano, porque no final das contas você vai perder dos dois lados, né? Você perde tanto nesse bezerro que não vai, e perde na vaca que também não vai ter ganho, não vai ter alimentação. Então, eu acho que em tudo, no final das contas, vai se resumir, né? A gente vai ir e vai voltar toda hora. É nutrição e planejamento. Nutrição e planejamento. Uma coisa aqui que você falou, que eu achei bastante agora interessante, dentro de um trabalho que a gente estava fazendo de planejamento, né, forrageiro, e aí eu apresentando para um grupo, dizendo para eles que dentro do planejamento, a gente tinha que pôr como um ponto de partida o aporte de comida para segurar o rebanho justamente na baixa, que é quando se está precisando gerar mais receita e, ao mesmo tempo, você está com a menor possibilidade de caixa, né? E por quê? Porque se você não faz planejamento, a gente tem que entender que você vai, então, vender na baixa, né? Vai vender por falta de comida E vai comprar na alta. e vai comprar na alta. Perfeito. Então, essa coisa de você tentar fugir, para isso, é necessário que tenha planejamento, saber quanto que a propriedade suporta de animais. Não está na lotação máxima, que todo mundo pensa em ir para a lotação máxima da propriedade. Você não pode pensar em ir para a lotação máxima nesse quesito, porque você vai poder ou vai precisar chegar na lotação máxima justamente nesses picos, para você não pôr fora aquele animal que você ia estar agora com aquele bezerro do ano passado de 190, você ia estar segurando para vender ele como um boi
magro ou até gordo, a 260 no próximo ano, começo do ano, né? Exatamente. Perfeito. Assim, gente, acho que foi boa a pontuação aí da parte de corte, né? Mas assim, acho que o pessoal vai perguntar muito pra gente no episódio, né? Qual seria a conduta mínima agora voltada para o leite? Qual seria a rotina? Acho que o doutor Périx e a Camila acho que pode pontuar bem. Qual a rotina mínima viável para uma fazenda de leite de qualquer tamanho? É claro que vai ter a gradação por tamanho, né? Mas uma fazenda de 50 vacas tem que fazer. Eu acho que o ponto aqui que a gente deveria fazer a divisão no caso do leite aí, enfocar em 3 estratos, não o tamanho, mas nas tecnologias. Se é de baixa, se é de média, de uso de média tecnologia, ou se já usa tecnologias para ser considerada de alta tecnologia, né, Camila? Exato. A gente pensar aí o que seria o intervalo de atendimento ideal, porque nesses 3 estratos são diferentes, né? O de baixo, eu vou me deter a falar do de baixo e você comenta os outros, se possível. O de baixo é aquele produtor pequeno que usa touro, que está ao léu da monta natural e está à disposição de uma reprodução aleatória. Exato. Esse daí fica realmente refém de uma possível prenhez, né? Porque ele não tira o touro e nas vacas que ele vai possivelmente diagnosticar com um profissional veterinário que vai fazer esse diagnóstico, não vai poder fazer ações nas vacas que não estejam com mais de 30 dias de confirmação. Aquelas que estão que não tem confirmação com mais de 30 dias podem estar com prenhez recente, né? Então, assim, esse de baixa, ele é uma lacuna muito complexa para ele desenvolver. Esse aí precisa ter um atendimento mais de perto, que aí teria a visão de fazer um grupo de criadores para trazer um profissional para fazer dentro de uma diária, visitar ali 4, 5 propriedades próximas e atender esse produtor. E não tem como fugir para ele ter um atendimento, um avanço na reprodução assistida, se ele não lançar mão das biotecnias, como é o caso da inseminação. Se ele ficar refém do touro, ele não vai ter ele não vai poder tapar essa lacuna de vacas que estão possivelmente prenhas, mas se sabe ou se não sabe, né? Exatamente. Então, isso é um ponto-chave. Eu não acredito que ele sozinho ele consiga, o pequeno produtor de baixa tecnologia, se ele não lançar a mão, eles juntos, de uso de um profissional que faça uso disso daí. E, inclusive, esse profissional já venha com esse pacote de serviço de no dia da visita, né, ele já fazer o implante ou já dar o start do uso da prostaglandina, o que quer que seja do início de ATF, porque senão vai depender da propriedade, quando ele não tem o uso da tecnologia, já que ele é de baixo, então ele não tem aquilo na fazenda. Então o profissional vai ter que implantar. Exato. E como é que seria o caso aí, que é basicamente a sua atuação nos criadores de média e de alta tecnologia com relação a gado de leite? Basicamente, nessas propriedades, né? O intervalo mínimo que a gente exige é a cada 42 dias, para poder você, na volta, né, do diagnóstico, você pegar os animais que foram liberados de protocolo naquela visita que você fez. E nas demais, a gente já tem uma rotina quinzenal, a cada 14, né? A gente fala quinzenal, mas é a cada 14, e semanal. Porque dentro dessa rotina, você consegue diagnosticar o mais rápido possível a vaca vazia. Porque às vezes tem-se uma curiosidade da vaca prenha, mas na verdade o que importa para nós é a vaca vazia, torná-la prenha o mais rápido possível. Né? Então, basicamente, é com essa rotina que a gente trabalha nas médias e grandes propriedades, para poder, com esse intervalo, garantir o mais rápido possível que esse animal venha entrar em reprodução, secar por produção e não por reprodução e não por produção, e aí, consequentemente, o ciclo continuar girando, né? Então, basicamente, hoje a rotina que a gente faz é essa. E aí, toda visita, né, nessas fazendas a gente abre mão de, não tem como, né, não utilizar mais a reprodução por protocolo de ATF. Hoje já todas as propriedades já liberam no dia da visita os animais por protocolo. A própria fazenda tem a condição dos inseminadores que fazem a rotina de aplicação de hormônios e a inseminação. E aí, com isso, a gente vai dando um ciclo de vazão para essa atividade. Então, basicamente, hoje é isso que a gente faz. E de preencher as lacunas do mês a mês, né? No caso, como você comentou no início, né?
ter aquela divisão dos partos dentro do ano para não ter a flutuação do leite e o caixa do leite é diferente, né? Exatamente. São dois momentos, né? Um é caixa e o outro é um termo que o pessoal usa lá, que é a parte do desbalanço, né? Sobrecarga e desbalanço. Porque toda vez que você tem um acúmulo de atividades no mesmo período, você não está preparado para aquilo. Então, existe aqui, a gente tem algumas propriedades que ainda não estão estruturadas, por exemplo, com compost ou com freestyle, que ainda tem o sistema tradicional de pistão, né? Que a gente tem as vacas que fornecem alimentação. Esse sistema, a gente acaba tendo uma sazonalidadezinha, porque tipo, tem um período que as vacas realmente não emprenham com a mesma rotina do que as outras num período melhor, que é o período seco, né? Então, no período de inverno, elas têm uma dificuldade maior de emprenhar. Aí, o que acontece? Essas vacas acumulam atividades, que aí acumulam o maior número de partos. A fazenda, às vezes, não está estruturada para receber aquele tanto de parto naquele período, onde se aumenta a incidência de doença, a incidência de diarreia e aí talvez mortalidade de bezerro. E também o caixa da fazenda, né? Aquilo o cara não produzia, ele produz pouco leite, porque vai ter um furo ali de produção, e depois ele produz mais leite, não num período. Então, um período a ordenha trabalha com tanto de vaca, no outro período ela trabalha com um X a mais de vaca. Então, isso tudo, né, na medida das contas, é sobrecarga e desbalanço. Você precisa tentar fazer o máximo que essa rotina aconteça de uma forma tranquila. Né? Entendi. Rapaz, eu que já rodei muito no Nordeste, o pessoal tem um misticismo sobre eu falo misticismo porque se você for perguntar para 10 fazendas, eles falam um número. Algumas fazendas você olha pelo número que já não é o número real, né? Que é a taxa de prenhez, né? É um índice que muito difundido, né? É um índice que traduz um cenário de como é a situação reprodutiva de uma fazenda de leite, né? Sim, então, nesse sentido, como é que seria medido e o que é taxa de prenhez? Para a gente poder qualificar aqui para o nosso público, né? E até, assim, é óbvio que é uma opinião técnica nossa, né? Mas, assim, para tentar até dar um norte pro pessoal. Porque quando eu chego numa fazenda, o cara diz, a taxa de prenhez deu 80%. É uma situação que a gente demora, às vezes, para poder explicar pro cara. Nós que não somos profissionais da parte reprodutiva, para explicar. Nós que também temos dificuldade em explicar. Porque assim, às vezes esse número vem até de um colega nosso, profissional da área, né? E assim, o que é e como trabalhar isso na fazenda, gente? O que é essa taxa de prenhez, a tal taxa de prenhez? O principal fato, assim, o produtor tem, vamos lá para a base da coisa, a vontade de dar certo. Aí ele meio que se engana com os diagnósticos reprodutivos do dia. Vamos tocar aqui 10 animais. Vai feito o diagnóstico de 10 animais. 7 deram prenhas. Essas prenhas já são de 90 dias, de 80 dias, porque não tem uma rotina. Isso dificulta mais ainda. Porque ao invés de ter precocemente os diagnósticos a partir de 30 dias, que seria o mínimo, vai fazer mais tardio, e quanto mais tardio se faz, mais esse número erroneamente é traduzido como prenhez. E não é. Então, se avaliou 10, tem uns 7 prenhas, tem uns 70%. Não é assim a conta. Né? A conta existe em 3 taxas. Né? A taxa de serviço, que é os animais que estão aptos a entrar em reprodução, de acordo com a liberação da propriedade, vamos supor que sejam 30 dias. Daqueles animais que têm mais de 30 dias de parido, de parto, que podem entrar em reprodução e que entraram em reprodução, que foram inseminados. Então, se eu tenho 10 animais que estão aptos a entrar em reprodução e entraram 5, eu inseminei 5, 50. Então eu tenho 50%. Perfeito. De taxa de serviço. Então isso é um número, 1. Né? É a taxa de serviço. Das 5 que eu inseminei, que foram inseminadas, emprenharam 3 animais. Então eu vou ter 3/5 que vão ser 60% de taxa de concepção dos animais que foram inseminados, aqueles que emprenharam. E a tal prenhez dita como
prenhez de fato é justamente a multiplicação desse número de serviço, que foi de 50% nesse exemplo, com 60%, então 50 vezes 60 vão dar 30% de taxa de prenhez. No intervalo de 21 dias. No intervalo de 21 dias, certo? Então, esse é o número. Se eu errei algum ponto aí, Camila, me corrige, né? Perfeito. São os 3 índices. Então, assim, taxa de serviço é uma coisa, a taxa de concepção é daqueles que foram servidos e emprenharam, e da prenhez, o resultado do serviço com da concepção. Então, em números técnicos, é isso daí. Aonde você for colocar isso no mundo afora, é assim. Você pode falar na mesma língua, de chinês ao português, essas taxas foram distribuídas assim há uns 20 anos, como sendo os índices colocados como monitoradores da reprodução, esses 3. Ponto. Eles dizem muita coisa, né, Péricles? Eles me dizem se eu estou liberando todas as vacas, se não estão liberando porque algum motivo tem, pode ser por uma doença pós-parto, pode ser por problema de casco, pode ser por problema de mastite. Então, se eu deixo de considerar essas vacas, eu estou mascarando uma numeração, um número. E aí eu estou errando a conta. Então, muito acontece nessa hora que você faz esse primeiro número, né? Eu tenho 10, e aí emprenhei 7, gerou 70. Tá, mas e quantas não foram trabalhadas? Então, esse número de taxa de prenhez, ele fala sobre a velocidade de emprenhar a vaca, né? Então, ele é muito importante. Ele tem hoje softwares que fazem essa conta, tem planilhas que fazem essa conta, né? Então, eu acho que qualquer propriedade, desde a pequenininha até a maior propriedade, sem esse tipo de análise, ela não consegue dizer muito, né, sobre a reprodução dela. Ela fica com números que às vezes é muito, muito bonito de ver, mas a realidade talvez não seja essa. De ver, de dizer, né? Então se engana, né? E justamente deixando para trás aquele N de animais que você não conseguiu incluir dentro da reprodução e ficaram para trás. Aí você fica mostrando só o pacotinho bonito, só a vaquinha lá de mais leite que tá prenha e as outras vacas lá que estão lá no fundo que não emprenharam, né? Exato. Assim, e esses programas de gerenciamento hoje, existem vários programas bem simples, com a complexidade de você lançar esses muito dados simples. E, de novo, aqueles produtores que têm o nível de tecnologia mais baixo, que não tem contato, aí precisariam ser servidos ou pelo poder público que vai ajudar lá, ou por um profissional que vai chamar lá, vamos reunir aqui um grupo de produtores, eu vou atender, eu mesmo tenho software e posso lançar. E vou passar para vocês os dados, né? Hoje, pela mídia social, pela internet, é super fácil você trabalhar isso aí. Então já existe bastante exemplo nisso aí. Então, eu digo hoje que está muito mais fácil de disseminar essas tecnologias. E também o fato é que são tecnologias hoje fáceis de disseminar. Exato. Há 20 anos isso era mais complexo. Não tinha uso da ETF, esses programas eram complexos, era tudo no papel e não dava para fazer esse cálculo. Mas hoje você tem na mão muito mais fácil. Então tá fácil de executar. Agora precisa executar. Exato. Executar e como todo dado, né, como todo software, alimentar de informações corretas. Porque analisar números incorretos não faz sentido, né? Porque acontece muito isso, né? Às vezes a pessoa tem um negócio lá, quando você vai ver aquele número, uma coisa estranha, mas aí porque não lançou direito, você não alimentou direito, sai número errado. E aí a análise fica errada, né? Eu não sou da reprodução, certo? Mas eu vou dizer um depoimento meu como nutricionista, que às vezes a pessoa não mede corretamente a taxa de prenhez, né? Vai chegar em algum momento em que ele vai estar lá com uma dieta até relativamente boa e a vaca não desempenhando. A vaca que eu digo é o sistema. O que está acontecendo basicamente? Você vai olhar, tá justamente numa brecha que pode ter acontecido pelos fatos que você falou. Muita vaca reteve por problema de mastite, por problema de qualquer que seja, emprenhou com mais tempo e o DEL, que é o dias em lactação, né, da fazenda, tá alto. Aí quando você vai ver, a fazenda tá com DEL lá de 220 dias de DEL. Essa fazenda, se for uma vaca, ela tá mais uma vaca próxima a secar do que uma vaca próxima ao pico. E, literalmente, a dieta que você vai colocar não vai surtir o efeito que deveria acontecer. Se a gente for traduzir no outro espectro da atuação, que é a nutrição,
Quando a reprodução não acontece a contento, pode acontecer isso na nutrição. E é bem claro, gente. Perfeito. Vai diminuindo 10 dias de DEL, 10 dias em lactação, aumenta 800 ml. Com a mesma dieta. Não tá fazendo nada. Vai parindo vaca, baixa 10 dias. Tá 220, vai para 210. Aumenta 800 ml, sem fazer nada. Mesma dieta, mesmo tudo. Mesmo ambiente, mesma ordenha, mesmo tudo. Uhum. A tradução disso é isso. E quando você vai perguntar pro produtor, como é que tá a sua taxa de preço e tal? Não, tá 80%. Eu disse, cara, não tá. E isso é importante entender, gente, porque o sistema é harmônico. Se a reprodução não tá funcionando, não adianta a melhor dieta. Não adianta a gente produzir o melhor volumoso do mundo, porque a engrenagem vai estar presa ali. Certo? E isso é uma realidade que até o tema foi muito sugerido, porque a reprodução é uma coisa que dói e, infelizmente, ela não é imediata, né? Exato. E ela não só não é imediata, né, Cadu? Como ela ainda é vista só como um ponto. Tipo assim, o pessoal só vê, tipo, reprodução. E ele esquece que antes da reprodução tem o cuidado com a vaca. Até hoje, basicamente, tudo que envolve depender de reprodução, em gado de leite, é período de transição. Você vai hoje em qualquer congresso no Brasil, não se fala de outro assunto. O que é? Tratar bem a vaca nos 21 dias antes do parto e nos 21 dias depois do parto. Mas isso já começou lá quando ela emprenhou, lá atrás, né? Por questão de score de condição corporal, como é que essa vaca vai parir, se ela vai secar e vai secar bem, com score bom, com os cascos em dia, né? Porque se isso tudo não acontecer, essa vaca ela pode até parir. Mas se ela parir numa condição ruim, ela não vai, de nenhuma forma, ela não vai puxar leite. O animal que não puxa leite, ela não vai emprenhar no primeiro momento. Porque tinha-se uma cultura, não sei se vocês lembram disso, eu me lembro disso. Vaca que dá muito leite, não emprenha. Não emprenha. E na verdade é totalmente ao contrário. Vaca que dá leite é vaca saudável. Então quem está saudável, emprenha. Então basicamente são coisas que isso interfere muito nesse resultado no final, né? Então hoje é uma das coisas que a gente tenta conversar sempre com as fazendas sobre esse cuidado, sabe, com esses animais, porque isso interfere de uma forma tão importante e que às vezes a gente deixa muitos de lado. A gente está tão preocupado em massivamente protocolar a vaca, inseminar a vaca, mas se isso lá atrás ela não pariu bem, ela não desocupou, não teve um cuidado no pós-parto, ela nos primeiros dias ela não se alimentou corretamente, não teve interesse em se alimentar, não foi cuidada, isso vai refletir tanto na produção de leite quanto no emprenhar rapidamente, na velocidade que a gente gostaria que ela emprenhasse. Então isso faz muita diferença. Tem um outro negócio, né, que o professor Paulo Machado sempre fala, é assim, ó, se vaca tá bem nutricionalmente e sanitariamente, saúde de glândula mamária, uma vaca que produz muito leite com sólidos de qualidade, uma vaca que tem CCS baixo, por esses dois motivos ela tá saudável, concorda? Se essa vaca tiver com esses dois pontos, a reprodução vai vir. Então, eu acho que o negócio da reprodução vai estar sempre nisso. Muitos outros pontos que interferem nela. Então, não tem como fazer um negócio sozinho. Ele é todo mapeado por uma cadeia. Atrelado a uma cadeia. Exatamente. Uma coisa, nesse ponto, pegando como negócio, né? Até a reprodução, eu penso, fica muito escondida dentro da fazenda, no sentido de ser mascarado por exemplo, o uso de novilhas, né? E a gente vê em várias fazendas, assim, a pouca oferta de recria, né? E sai muito animal de descarte, né? E isso não ser muito, talvez, apresentado, né? Como reflexo também da reprodução, né? Então, Perfeito. você ter lá um grande volume de animais descartados involuntariamente, vacas, e isso que acontece, né? A gente vê essas vacas sendo descartadas, vendidas, porque não se reproduzem, Perfeito. e não poder vender novilha, né? Porque tem que ficar com novilha para repor, né? Então é uma coisa que impacta também dentro do sistema como um todo também, né? Exatamente. E sem falar que assim, se isso se prolonga por muitos anos, né, enche o rebanho como um todo, né? Se uma fazenda está reproduzindo adequadamente, os números não são para divergir disso, né? 50% de animais adultos, 55%. Mas se descartar, se a fazenda ficar descartando as vacas, No final de contas, Aí morreu o desbalanceia. rebanho. Na verdade, até morreu o rebanho. e lá o na índice, frente. muitas vezes, se você não observar por esse outro, esses índices reprodutivos não vão puxar isso. Porque quando sai do sistema, o índice passa a ser só dos que estão lá. Só Tá. para complementar aqui a questão das tecnificações,
o que o produtor acha que, às vezes, o produtor que está numa condição maior de mais volume de leite e que já usa tecnologia, que é quase que ele estagna, né? Hoje a gente sabe que a tecnologia não estagna, né? De alguns anos para cá, isso já chegou no Nordeste, já tem aí 3 para 4 anos, monitoramento animal. Então, vê que aqueles criadores que intensificaram tecnologia dentro da fazenda, especificamente aqueles do leite, já estão lançando mão de monitoramento animal, né? Exatamente. Através de acompanhamento das vacas individualmente, e esse monitoramento acusar através de alertas, né? Isso basicamente, isso começou com pedômetro, né? Que eram tornozeleiras, né? Uhum. Na vaca, e hoje o mais comum são colares, né? Através disso você tem condição cardíaca, respiratória, ruminação, que diz muito atividade de caminhada e, consequentemente, atividade de cio, né? E ligado à reprodução. E ligado também à saúde. Então, você antecipa, você tem uma antecipação dos fatos na condição de alguns problemas subclínicos, né? Problemas que ainda não apresentaram clinicamente, visualmente, mas que a vaca, no comportamento dela, acusa. Então, isso já é uma coisa... chegou... aqui no Ceará, eu tenho... sei que chegou em 2020 para 2021... E está se disseminando. Aqui e no Nordeste já tem vários locais que têm esse acompanhamento. Então, isso faz uma diferença muito grande nessa leitura. Eu acho que toda forma de monitoramento, né, que ela pode ser utilizada, ela é importante. Por conta justamente disso, né? Dela pré-antecipar uma coisa que às vezes você ia demorar, só ia ver quando o animal talvez estivesse debilitado, né? Então isso é uma ferramenta que vem sendo utilizada, muito bacana. Ela realmente não abre mão da pessoa, tá? Nenhum tipo de ferramenta de monitoramento, seja qualquer software, não vai abrir mão de uma pessoa estar em executar, porque ela pode apitar, mas se a pessoa não for lá, não pegar o animal, não tirar, não tratar, ele não vai resolver. Mas, assim, isso vai auxiliar numa condição, né, de a pessoa conseguir ser um pouco mais assertiva, às vezes. De não deixar de passar o olho no animal que talvez ela não estaria olhando. Então, isso, de alguma forma, isso vai ajudar nas grandes propriedades, principalmente, e nas pequenas também, porque você tem uma cultura que isso é só pra gente grande. Não, já tem propriedades pequenas onde a pessoa tem condição de investir. Hoje, o tipo de investimento já tem ficado um pouco mais atrativo, numa forma de... Alguns lugares estão vendendo, outros estão... tem uma forma de arrendando, né? Arrendando, né? É como se fosse alugando, né? Alugando, né? Alugando a tecnologia, então tem condição de ser usado. Em alguns lugares, às vezes, o pessoal utiliza só na primeira fase ali, até a vaca emprenhar, depois tira dela. Em outros lugares usa no rebanho todo, então você tem várias estratégias ali para poder utilizar. Eu ouvi essa semana um comentário de um profissional que atua em fazenda tecnificada, dizendo que fizeram o custo da propriedade depois que implantaram, e só a diferença de reduzir o número de ATFs na propriedade para acompanhar o cio de retorno, que passa a ser um cio mais, que não vai ter uso de medicação como teve na IATF, já está praticamente pagando o custo do monitoramento. Ele tem uma ampla gama de funções, mas eles estão evidenciando nessa propriedade que a redução da IATF, que estava bem alta, nessa redução do custo, da diminuição dos protocolos, está praticamente pagando o custo do monitoramento. Exato. Então, assim, é investimento, não é custo. Exato, exatamente. Isso aí. Exato. E aí cada propriedade, né, vai ter que se adequar ao que seria mais interessante para ela, né? Algumas vão pro lado da inseminação, outras vão pro lado de cuidar da saúde da vaca, outras... Então, assim, eu acho que tem um conjunto de oportunidade, né? Tem que cada fazenda avaliar o que vai ser melhor para ela. Eu queria aproveitar aqui esse podcast, até porque estava aqui me tocando nesse momento que você é a nossa primeira convidada. Mulher? Né? Menina, né? Que legal. E que honra. Isso evidencia uma coisa que já evidencia mais ainda, um fato que nós estamos presenciando nos últimos anos, é a presença feminina no agro. Sim. Quer seja de produtoras com seus maridos, ou quer seja os seus maridos com essas produtoras, né? Por exemplo, o Gregório, a esposa do Gregório, né? É um exemplo, né, claro disso. É uma inspiração. Embaixadora, né? É uma inspiração para nós. Embaixadora Diógenes, né? E você vem representando aqui no Ceará
das mulheres que está atuando no agro como profissional, e já tem várias, né? Na verdade, você já tem bastante colegas, alunas, e isso faz com que o quê? Mostrando que o agro, para quem está nos ouvindo, aquelas pessoas que possam se sentir acolhidas com isso aqui, que o agro tem espaço para... Antigamente era um espaço masculino, exato. Porém ele mostrou que, na realidade, o agro cabe todo mundo, né? E a presença de vocês, mulheres, veio a brilhantar isso, né? Ocupar o espaço que sempre foi de vocês, né? E que você, como outras, como produtora, como outros profissionais que estão exercendo a função da mulher no agro, está mostrando que é possível fazer algo mais. O olhar feminino, eu queria que você desse essa sua opinião, que você vê para outro estado atuar como profissional, né? E como é que é a sua visão de mulher dentro do agro como profissional? Graças a Deus, eu fui muito feliz aqui no Ceará como mulher, sabe? Eu já vim de família aqui, meu pai sempre foi funcionário de fazenda. Comecei a trabalhar com uns 14 anos nas fazendas onde meu pai trabalhava, meu irmão no setor, e eu sempre no setor de escritório, ajudando, eram fazendas que tinham atividade com transferência de embrião, gado registrado, depois gado de leite. E aí, nem fui a primeira pessoa a me formar na minha família, nunca não imaginava nem que isso seria possível, porque o pai falou, acho que não vai dar não. Mas aí falou, fomos, né? E aí fui pro campo, então, tipo assim, eu sempre já vim com a conduta dele, né? De como que tem que se comportar, como que tem que ser, é um mundo masculino, então não é impeditivo, mas a gente tem que saber como atuar nele, né? E graças a Deus eu sempre tive muita facilidade em lidar com o público masculino, né? E aí a gente com o tempo isso foi acontecendo, e hoje a gente tem bastante gente, né, nesse caminho. Eu vim para o estado do Ceará e desde o primeiro dia eu comecei a trabalhar, eu nunca tive, assim, algum problema com machismo, né, não, você não dá conta, não, você não consegue. Graças a Deus eu fui super bem recebida pelos profissionais e pelas pessoas das fazendas onde eu tive a oportunidade de atender, e a gente realmente tem visto uma demanda enorme por mulheres no campo, né? Hoje eu tenho uma rede de alunos que fazem estágio comigo, 80% são mulheres. Então, assim, a gente tem visto muito essa inserção. Em alguns estados ainda, eu falo por Minas Gerais, a gente ainda tem uma cultura um pouco mais masculina. Nas fazendas, normalmente, os produtores têm preferência por homens, como técnico. Tá? Eu falo pela empresa que a gente atua lá, e algumas vezes a gente teve a oportunidade de lidar com isso. Por quê? Porque lá, eu lembro do pessoal que me ajudou a estudar, a cultura deles era assim, a esposa ela só ia até o portão da casa, ela não chegava até a ordenha. Então, quando o dia que ele faleceu, que ela precisou ir para a ordenha, ela ficou totalmente perdida, que ela não sabia o que fazia. Hoje já tem mudado. Então, tipo assim, lá no nosso estado nós já temos muitas profissionais que atuam como funcionário em ordenha, que já são gerentes de propriedades, que já são técnicas que atendem em fazendas. Isso já está mudando bastante. Mas em alguns estados onde talvez a parte de produtor seja um empresário, acho que talvez para eles lidarem mais com o público feminino no seu âmbito de trabalho, isso seja uma coisa muito mais fácil. Mas assim, eu acho que é possível para todos. Sou extremamente feliz no que eu faço e onde eu vivo. Então acho que nós estamos todos a somar aí. Nós vamos ter um exemplo aí no evento de novembro, né? Exato. Tem a Ana Paula vindo, que é justamente uma mulher e sucessora. Ela é a fazenda top 1 no grupo Integra, né? Que é um grupo de atendimento que eles fazem levantamento das melhores fazendas naquele quesito. E a fazenda dela é número 1 na Recria e Engorda. Então, assim, mostra o exemplo que vem do pai dela, ela sendo sucessora e gestora dessa fazenda, né? Então vai ser um case aí bem legal. Para as mulheres que estão nos ouvindo, que são da cadeia, né? Então Exatamente. era bem interessante acompanhar essa apresentação da Ana Paula lá no evento dias 14, 15 e 16 de novembro no Grã-Mareiro. Exatamente. E assim, um depoimento meu, que sou pai de menina, né? Também o professor Rodrigo, né? Acho que eu fico feliz quando eu vejo esse movimento de ter mais mulheres, porque mostra, assim, o agro, e até o nosso público do podcast, né? A gente quer que tenha mais mulheres assistindo, ainda está muito masculino, mas a gente vê que se fosse há 10 anos atrás, era bem maior. Com certeza. Certo? E assim, eu fico feliz por esse depoimento seu, porque como pai de menina, se um dia ela quiser vir para essa área aqui,
será bem-vinda, né? Inclusive, até fazer a associação aí do professor Rodrigo, né? Porque... É uma coisa que a gente vê na sala de aula, né? Então, como o Camilo falou, 80% das pessoas que vão estagiar, né, são mulheres. Não, eu acredito, não é porque são as mulheres que querem estagiar com a Camila, é porque a quantidade de alunas, né, ela é bastante significativa e quando você avalia aqueles que têm um desempenho bom, 70%, 60%, 70% são mulheres, né? Então isso falando da nossa área, né? Então, especificamente. Então é um movimento que eu diria natural e intensificado nos últimos anos, né? E só para a gente bater esse aspecto também, eu me lembro aqui eu conheci Camilo talvez pelo Zap, né? A história pelo Zap, né? Exato. E uma das pessoas que me chamou a atenção no dia que era apresentando foi a Dona Rita, né? Ela foi apresentada por Dona Rita. Rita Grangeira, foi uma pessoa que abriu o braço e que é um exemplo, né? Então você vê assim a questão de pegar o expoente também, Dona Rita, nesse quesito da nossa área, né? Exatamente, ali é uma mulher fantástica, né? Sem sombra de dúvidas, é uma empresária, produtora e ela agarra mesmo na cabeça do boi. E ela incentivou realmente a entrada de várias, né? Hoje tem centenas, né? A gente vê nos eventos do agro aqui do PEC a quantidade de mulheres, que são centenas de mulheres se reunindo, que são justamente gestoras do agro. Mais de 1.000, né? Esse no PEC agora, 1.200. Passou de 1.000, né? Foi. Que legal. Isso é fantástico. Rapaz, acho que tem que agradecer, né? Dr. Pérez, entregue aí Então, é só uma lembrança aqui do podcast. Obrigado, canequinha pra pessoal. você tomar um café com leite, né? De preferência café com leite, Sim, né? café com leite. Mesmo que seja separado, mas café e o leite, né? Leite. Bebam leite, comam carne. Exatamente. Vamos lá, gente. Obrigado, viu, Obrigado, Camila? eu só tenho a agradecer, viu, pessoal? Sucesso aí, já são sucesso e vão ser mais sucesso ainda. Obrigado. Obrigado.